Olá, gente, boa noite. Nós estamos presentes aqui hoje para discutir um pouquinho sobre a história da matemática e quando foi que a história da matemática passou a ser incluída nos livros didáticos aqui no Brasil. Essa apresentação é para o Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari, componente curricular História da Matemática, o professor da disciplina, o professor Alexandre Louco, eu, Cíntia, Matheus. E o nosso colega Ricardo, que não pôde estar presente por motivo de trabalho, mas que esteve presente em toda a execução da nossa apresentação. Bom, primeiro, segundo a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, a história da matemática é vista como uma ferramenta importante no ensino da matemática, pois ela permite que os alunos eles compreendam a história da matemática e como ela foi desenvolvida ao longo dos anos, né? Uma coisa interessante a se pensar é que, quando a gente fala da história da matemática nos livros didáticos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, essa história ela está compactada em algumas seções e capítulos, e o conteúdo em si, se ele está de forma mais aprofundada ou não, depende muito da proposta pedagógica e da editora que está publicando esse livro. Então, é possível a gente encontrar ainda hoje livros didáticos que o conteúdo de história da matemática é bem sucinto, ou que em alguns capítulos eles nem existem. Ao usar a história da matemática como metodologia de ensino, os professores também eles podem promover um maior interesse dos alunos em relação ao conteúdo que eles estão aprendendo, porque, na grande maioria das vezes, o que se ouve hoje em dia na educação básica é os alunos perguntarem para que eu vou usar isso? Isso, na prática, funciona em quê? E quando a gente faz esse resgate histórico, explicando sobre de onde veio aquele assunto, qual é a importância de se estudar isso, termina despertando no aluno uma curiosidade sobre esse assunto, e isso traz para eles um engajamento maior em sala de aula. Então, eu acredito, né, Matheus, que seja em função disso que a importância de se estudar a história da matemática dentro dos conteúdos que são aplicados na educação básica. Não tem um ano específico que a história da matemática passou a ser uma metodologia de ensino, né, no Brasil. E o que é que acontece isso? Tem uma base, assim, de quando a história da matemática passou, é que ela foi, ao longo do tempo, né, um período, foi graduando, mas isso aí se iniciou a partir da década de 60, né? Como diz aqui, não há um ano específico em que a história da matemática passou a ser utilizada como metodologia de ensino, pois isso foi um processo gradual ao longo do tempo. No entanto, a inclusão da história da matemática no ensino da matemática foi impulsionada principalmente a partir da década de 60, né? Isso aí, claro, que a gente vai usar o contexto histórico, principalmente da educação no Brasil, né? Nos anos 60, era pouco difundida a educação no Brasil, e até questão de política mesmo e tal, a população brasileira era pouco educada, né? Em aspas. Aí, assim, a história da matemática ela foi impulsionando-se aos poucos, e a partir da década de 90 até chegar dos anos 2000 que teve uma maior difusão dentro da educação. Bom, aqui é a nossa BNCC, a Base Comum Curricular, como a minha colega Cíntia já citou. A BNCC reconhece a necessidade de compreendermos a evolução da matemática ao longo dos tempos, a fim de valorizar sua importância cultural, social e científica. Conhecer a história da matemática nos permite compreender como os conhecimentos matemáticos foram construídos e contextualizados em diferentes épocas e culturas, contribuindo para uma visão mais ampla e científica da disciplina. O que é que isso quer dizer? Que a BNCC ela não traz uma especificidade para a história da matemática, mas ela acha importante você trabalhar dentro de sala de aula e com os seus alunos para poder você contextualizar antes de você aplicar um assunto, por exemplo. Sei lá, você vai falar de soma, subtração, fração, algo do tipo. Você vai falar dos mesopotâmicos, dos árabes, dos egípcios, né? E dos babilônicos. Aí você consegue contextualizar a história da matemática junto e atendendo aos pré-requisitos da BNCC, tá?
Por aqui, vamos finalizar nossa apresentação. Essas são as nossas referências. Tá? A gente usou a referência do Ministério da Educação, o professor Biratan D'Ambrosio, tá? São questões políticas, historiográficas. E tem o Souza Maria de Carmen. Foi o texto que a gente trabalhou na aula de metodologia de História da Matemática com o professor Alexandre. Certo. No mais, quero agradecer a apresentação de todos e vamos para o plano de aula. Ok. Sim. Eu desconfio que não está saindo som na gravação. Nem sei tem como aumentar. Você não enxerga. Isso, agora sim. Agora dá para você. Bom, gente, esse é o plano de aula que nós criamos para explicar um pouco, montar uma aula de como seria incluir a história da matemática dentro de uma ideia da educação básica. Então, essa aula, ela está prevista para acontecer em 100 minutos, então seriam 2 horas, né, 2 encontros com os alunos. Mais uma vez, esse plano de aula foi desenvolvido por mim, Cíntia, pelo colega Matheus e pelo colega Ricardo Moreira. Segue aí. O objetivo é compreender a matemática de forma mais significativa, relacionando seus conceitos com a história e sua evolução ao longo dos anos. O objetivo específico é conhecer a evolução da história da matemática através dos tempos e sua contribuição para a sociedade, identificar a relação entre a matemática e outras áreas de conhecimento e desenvolver habilidades de pesquisa, análise crítica e argumentação nos alunos. A sequência didática, né, no caso seria a aula 1, a introdução de 10 minutos, né, apresentar o objetivo da aula, a importância de estudar a história da matemática em relação aos conteúdos trabalhados no ensino médio, questionar os alunos sobre o que eles já sabem sobre a história da matemática e suas contribuições para a sociedade em relação a assuntos que eles já estão estudando, registrar as ideias principais no quadro negro, né? Isso aqui também tem muita relação com o professor D'Ambrosio, que é sobre a etnomatemática, que já é outro assunto, não faz parte disso aqui, mas é bom salientar. Né? O ponto 2, né? O desenvolvimento em 30 minutos, tá? Dividir a turma em grupos pequenos, distribuir textos, livros ou recursos multimídia sobre a história da matemática para cada grupo, orientar os alunos a pesquisarem sobre os períodos históricos, como eu falei na apresentação do slide, né? Você trazer o contexto histórico, como surgiu a fração, por exemplo, você vai trabalhando e desenvolvendo essa parte aí, né? Específica em suas contribuições. Após a pesquisa, cada grupo deverá realizar uma apresentação de 5 minutos, compartilhando suas descobertas com a turma, né? Na aula 2, que iria acontecer em um outro momento, no início a gente faz uma revisão de 10 minutos sobre a aula anterior, para recapitular os pontos principais que foram abordados, reforçar a importância da história da matemática para a compreensão de conceitos matemáticos, e aí a gente parte para uma atividade prática, e essa atividade prática ela também tem 30 minutos. Qual é a ideia, né? É propor uma atividade em que o aluno ele vai escolher, né, em equipe, um tema da matemática a ser abordado. E aí a gente citou aqui, por exemplo, a gente pode pedir para que eles construam, tragam, né, material para construir, por exemplo, uma pirâmide. E aí, dentro dessa maquetezinha, a gente possa discutir conhecimento sobre a geometria. Mas existem outros temas também que a gente pode estar trabalhando. Estamos sugerindo aqui alguns, né? Esse plano, ele está sendo desenvolvido para o ensino médio, então, ele engloba tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro ano. Então, a gente pode pegar a Grécia Antiga, a origem da geometria euclidiana, o teorema de Pitágoras, a história dos números irracionais. Ou se a gente for para o Antigo Egito, o desenvolvimento da aritmética e do sistema de numeração. Na Idade Média, a gente pode estar utilizando algarismos arábicos, a difusão dos numerais atualmente utilizados. No Renascimento, a gente vai para o papel do matemático como Leonardo Fibonacci e o desenvolvimento do cálculo, da trigonometria. A ideia é separar esses alunos por equipe e cada um ficar com um determinado tema, para que posteriormente a gente possa fazer uma amarração entre aquilo que a história fala sobre esse conteúdo e aí sim aplicar o conteúdo de fato já aí voltado já para uma área mais de cálculos, né, de exercícios. Mas se a gente consegue colocar na mente desses meninos
que esses temas de matemática, eles não surgiram do nada, né? E chegaram de qualquer forma, para eles vai ser muito mais enriquecedor, porque tira aquela discussão que a grande maioria tem de vou utilizar isso para quê? Isso veio da onde? Por que a gente faz isso dessa forma? Então, a ideia é trabalhar nesse sentido. E como conclusão, a gente vai discutir, né? Depois que as equipes tiverem feito a pesquisa, cada um vai fazer a sua apresentaçãozinha e aí a gente abre para discussão para que os colegas possam aprender entre si e possam tirar dúvidas, e aí, no caso alguma coisa saia muito fora do que se espera, a gente possa amarrar todo o conteúdo, explicando as dúvidas que podem ou não surgir a partir daí. Alguns recursos que a gente pode usar não usa tanta coisa assim. É um computador com acesso à internet, né? Um livro que você tem, um livro didático, materiais didáticos relacionados com a história da matemática, você pode usar isso com folha de ofício, né? Quadro piloto, coisa simples, e você pode explicar, contextualizar melhor as suas aulas e aplicar isso dentro de sala de aula e você trazer o aluno, o interesse do aluno para a aula, né? A avaliação, ela não vai ser feita somente de uma forma somativa, tá? O objetivo aqui não é só dar a nota para o aluno. Então, o que a gente vai avaliar? A participação, a discussão entre eles, se eles realmente estão pesquisando, se eles estão interagindo, se estão aprendendo, a forma como eles montaram o seminário. Então, tudo é avaliado. A nota que no final será dada não será somente da apresentação do seminário, é um conjunto de tudo aquilo que eles vão construir ao longo do processo, para que eles possam ter uma nota final. Então, vai existir uma nota, sim, mas não vai ser somente o seminário que vai ter peso. Toda a construção desse trabalho vai ser utilizado para que essa nota seja feita no final. Bom, aqui são nossas referências, né? Como foi citado de novo, o professor D'Ambrosio, a Base Comum Curricular, a BNCC, e o Maria do Carmo de Souza, né? Que é nosso tema principal, onde a gente foi buscar a referência. Uma observação importante é que esse plano ele é flexível e ele será adaptado à realidade da sala. Porque às vezes a gente planeja uma coisa, mas no final não consegue executar 100%. Então, assim, essa é uma ideia, mas que a depender da sala de aula que a gente estiver trabalhando, esse plano pode vir a ter algumas modificações. E assim a gente encerra a nossa apresentação. Da minha parte, boa noite. Boa noite a todos também. Muito obrigado. Até a próxima aula.